Bom, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai começar lá no 25, mas comentando desde o versículo 1, eu vou contar a história para vocês, para a gente não precisar ler tudo. Aqui a Bíblia narra aquele episódio, foi conhecido como a Samaritana, lá no poço de Jacó, né? E a história que a Bíblia conta é que Jesus, ele está indo para me fugiu o nome da cidade. Bom, mas Jesus está fazendo o trajeto ali de uma cidade a outra, viajando, e ele precisa passar em Samaria. E a Bíblia diz que quando eles estão passando lá, Jesus, cansado do caminho, ele se assenta no poço de Jacó, enquanto os discípulos vão até a cidade comprar comida. E Jesus está lá sentado no poço. Nesse interim, vem uma mulher então para pegar água do poço de Jacó. E a Bíblia narra que isso era em torno de meio-dia, né, onde geralmente ninguém ia buscar água nessa época. Vamos lembrar que nessa época não havia, por exemplo, água encanada, né? As pessoas precisavam ir lá até esse poço para retirar a água, e como isso era uma tarefa das mulheres, geralmente isso era feito de manhã e no final da tarde, até por uma questão lógica do dia não ser tão quente, né? Vamos lembrar que é um lugar com um calor muito intenso, então as mulheres geralmente iam de manhãzinha e no final da tarde, aonde as temperaturas eram mais amenas. Só que essa mulher está indo justamente meio-dia, vamos pensar, né, no horário ali mais quente do dia, para ir lá buscar água. Alguns historiadores chegam a dizer que provavelmente que essa mulher está indo nesse horário por conta de ser uma mulher assim que não tinha uma boa fama, então não queria ir no mesmo horário das outras e tal. Bom, não sei se isso confere ou não, ou até o horário que ela está indo aqui já é um mover de Deus, enfim, não sei, só sei que ela está indo lá meio-dia, um horário totalmente incomum para alguém ir lá tirar água, tanto é que só tem ela, que não tem mais ninguém. E aí quando ela chega no poço e Jesus está sentado ali próximo ao poço, Jesus diz para ela: olha, já que você vai tirar água aí, me dá um pouquinho de água então, para que eu beba. E aí a maneira que eu leio o texto, a maneira que eu imagino aquela mulher botando a mão nas cadeiras, né, e dizendo assim: que? Como é que você tem coragem de pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana, e você é um judeu? Aí a Bíblia abre um parênteses para explicar para nós que ela dizia isso porque os samaritanos e os judeus não se davam a ponto de sequer se comunicar, falar um com o outro. Ela diz: como é que pode você me pedir um favor, sendo que você é um povo, de um povo aí que a gente não tem nenhum tipo de amizade, pelo contrário, né? Tem ali até uma certa rixa. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente o porquê até, né, dessa rixa que havia, sendo que os dois povos eram povos irmãos, né? Tinham os mesmos antepassados, Abraão. Mas ela diz isso e Jesus então em resposta: olha, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, você é que me pediria água. E aí ela diz assim: mas como é que você pode me dar água se você não tem água aí consigo, senão você não estaria me pedindo, e o poço aqui é fundo, né? Então eu disse para ela: tá dizendo, você não tem um balde, você não tem uma corda para tirar água? Eu trouxe aqui meu cântaro, provavelmente com uma corda ali já, para descer até o poço, pegar água. Quem já morou no sítio que era assim, né? Mas geralmente tinha lá o poço com a cordinha, a manivela, não era assim? Que descia lá o baldinho, depois subia de novo, e me parece que aquele, por não ser ali para toda a cidade, então não havia pessoa que tinha que levar, né, o seu canto, levar a corda, então ela diz: você não tem como tirar a água daí, então que água é essa? E aí Jesus em resposta diz: olha, a água que eu tenho para dar para você
né, diferente dessa aí que tem no poço, essa água que eu tenho para dar nunca mais vai trazer sede. Porque essa água aí você vai beber agora e daqui a pouco você está com sede. Mas eu tenho uma água que vai saciar a sua sede por completo e ainda vai formar em você uma fonte para jorrar pela vida eterna. E essa mulher então fica interessada na conversa, ela gostou, né? E ela diz assim, então me dá logo dessa água aí. E aí ela já faz uma associação prática, ela diz assim, primeiro para eu não ter sede e para eu não precisar mais vir buscar essa água. Ah, está resolvido o meu problema, né? Não preciso mais vir buscar a água. E Jesus então, eu acredito que fazendo até aquilo que a gente poderia chamar de uma prova com ela, Jesus diz assim, então tá bom, então eu vou te dar dessa água, agora vai lá e chama o teu marido e volta aqui. Eu fico imaginando que nessa hora a mulher deu uma murchada assim, e ela responde, é que eu não tenho marido. E aí Jesus diz, bom, você respondeu bem, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que você agora tem não é teu marido. Vamos parar para pensar que só existem 2 possibilidades que se encaixam dentro daquilo que Jesus está falando. Primeiro você está vivendo com alguém como se teu marido fosse, e ele não é teu marido. Eu acho que você entende do que eu estou falando. Você está vivendo intimidade com uma pessoa, intimidade sexual com alguém que não é seu marido. Isso a Bíblia chama de fornicação. Amém. Ou uma segunda opção, que aquele homem era casado, né? Tinha lá a sua esposa, mas ela, né, o tratava com o marido ali, e repito, você está entendendo o sentido da intimidade, mas não era marido dela, porque aquele homem era marido de outro. Então, ou essa mulher está no adultério, ou essa mulher está em fornicação, porque mas nenhuma outra coisa encaixa naquilo que Jesus diz. Olha só o que Jesus diz, você tem razão, porque você já teve 5, e esse que você agora tem, você está vivendo com alguém como se fosse teu marido, mas ele não é teu marido. E Jesus diz, isso você disse com verdade. Então me parece que a pergunta de Jesus era uma prova até com aquela mulher, se ela ia ser verdadeira. Você está entendendo? Como que ela iria reagir àquilo? Então, né, e a reação então da mulher quando ouve Jesus falando isso, ela diz, eis que eu vejo que você é profeta. Por quê? Porque provavelmente que aquele relacionamento que ela tivesse, quem sabe era até algo secreto. Talvez ninguém sabia daquilo. Você está entendendo em nome de Jesus? Talvez eles faziam força para esconder, para ninguém ficar sabendo. E aí a mulher, ela pensa, poxa vida, esse homem não me conhece, né? Nunca me viu na vida. Ainda que alguém pudesse ter falado a meu respeito para ele, mas isso é algo que ninguém sabe, que está escondido, que a gente, né, tenta ali ao máximo que ninguém fique sabendo, vem descobrir a situação. Como é que ele sabe disso? E ela concluiu logo, ela falou, estou vendo que você é um profeta, estou vendo que Deus é que mostrou, que Deus que revelou isso então para você. E aí, meu irmão, ela já entra numa discussão que antes era no sentido da etnia deles, no sentido de não se darem aqueles povos e tal, mas agora já transporta isso para uma discussão, vou assim chamar, teológica. E o triste da religiosidade, meu irmão, é isso, porque aquela mulher está diante de um profeta que acabou de falar que ela está vivendo no pecado, não é isso? Repeteu outra explicação para aquilo que Jesus falou? Não tem. E essa mulher, em vez de aproveitar a oportunidade de dizer, olha, já que eu estou diante de um profeta, então me ajuda a resolver essa situação. Verdade, não é? Então me ajuda a ser diferente. Eu não quero mais esse tipo de vida para mim. E assim por diante. Não, ela já logo vai entrar numa discussão para ver quem é que tem razão, se são os judeus ou se são os samaritanos. E aí, repito, o triste da religiosidade é isso.
É que a pessoa fica entrando em discussões, meu irmão, que muitas vezes nem cabe a ela, nem diz respeito à sua vida, enquanto ela deveria estar, pegando o Evangelho para mudar de vida, para deixar o Evangelho transformar a pessoa. Mas essa mulher está dizendo: olha, já que você é um profeta, então me responde aí, porque os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus, mas os nossos antepassados, os samaritanos, eles nos ensinam que é nesse monte aqui que nós devemos adorar. O monte que ela faz menção é o Monte Gerizim, e os samaritanos passam a adorar ali. Inclusive haviam edificado um templo que foi destruído, mas nesse templo sendo destruído, eles continuavam adorando naquele monte. E aí ela diz: aonde que deve adorar? Quem é que tem razão? Quem é que está certo? E aí Jesus, ele responde para aquela mulher, diz: olha, não é nem em Jerusalém, melhor dizendo, ele diz assim: vai chegar um tempo que não vai ser nem em Jerusalém o lugar da adoração, e nem nesse monte. Aí ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. E aí eu lembro que não faz muito tempo eu preguei algo sobre isso, adorar a um Deus desconhecido. A pessoa não conhece a Deus, mas tenta adorar Ele, e isso nunca vai dar certo. Mas ele diz: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos, nós aqui, ele está falando dos judeus, adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ele continua falando, ensinando para ela, e ele diz: só que eu quero anunciar para você que vem a hora, e já chegou esse tempo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim. Eu até falava aqui no culto da manhã, que se você tiver oportunidade de ir lá, viajar, conhecer, eu tenho muita vontade. Acredito que um dia eu vou ter oportunidade de ir, de conhecer, Eu acho que é uma experiência muito bacana, enriquecedora, no sentido de você conhecer a geografia do local, no sentido de você clarear muitas coisas assim, de passagens bíblicas, etc. Mas se a pessoa for para lá no pensamento assim: não, eu vou para a Terra Santa, aí lá eu vou fazer uma oração, porque lá é a Terra Santa, Deus vai me atender mais lá. Besteira pura. Amém? E é isso que Jesus está falando. Não é como eu penso, é o que Jesus está declarando aqui. Ele diz: vai chegar a hora, e essa hora já chegou, que aqueles que vão adorar o Pai vão adorar em espírito e em verdade, porque esses Deus procura, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós chegamos, eu contei toda a história, e nós chegamos justamente no versículo 25, que aí a mulher, diante dessas palavras de Jesus, ela responde o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E os samaritanos aguardavam o cumprimento da promessa do Messias, assim como os judeus. E aí ela diz: olha, você está me falando coisa aqui que eu não sabia, que eu não tenho conhecimento. Porque, meu irmão, quando a gente ouve o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, então algo é mudado, é transformado no nosso interior. E aí, pastor, mas como assim? Não tem como explicar o que acontece. É só quem já se converteu que sabe como a palavra tem aquele poder de transformar a vida de alguém. Amém? E aquelas palavras de Jesus, percebam que um simples ensinamento que Jesus está dando das coisas espirituais, aquilo vai confirmando o coração dela. E ela vai se abrindo para a palavra. E aí ela diz assim: poxa vida, olha, eu sei que o Cristo vem.
Eu sei que o Messias vai vir. E quando o Messias vier, ele vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. Olha, eu estou aguardando a vinda do Messias. Aí versículo 26 assim: Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Você está esperando o Cristo vir, o Messias vir, e você está falando com ele. Eu sou o Cristo, esse que está falando com você agora. Amém? Aí o que acontece? Olha só. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, porque não era costume, né? Não era nem sequer o costume da época. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Aí eu gostaria de chamar a atenção no versículo 28, olha só. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Olha só que fantástico isso aqui. Meu irmão, como eu disse, eu quero lhe chamar a atenção, versículo 28, que a Bíblia diz o seguinte, vamos voltar lá nele, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Chegando lá, ela anuncia: gente, eu encontrei um homem que tem dito tudo que eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo, aquele que nós estamos aguardando? E aí a Bíblia diz que saíram, aquela cidade inteira saiu, foi até onde Jesus estava. E Jesus anuncia então o Evangelho, as boas novas para aquela multidão. E muitos daqueles creram em Jesus. E o bonito, o interessante da história é que eles dão um testemunho e eles dizem assim: olha, agora já não é mais por aquilo que aquela mulher falou. Agora nós temos ouvido diretamente Jesus e nós cremos que Ele é o Cristo. Mas presta atenção no testemunho deles. Eles disseram assim: agora nós cremos porque nós ouvimos diretamente Jesus. Mas, se agora eles estão crendo dessa forma, eles primeiramente creram no testemunho daquela mulher, sim ou não? Eles primeiro acreditaram naquilo que ela anunciou. Olha, eu encontrei um homem, olha, com certeza ele é o Cristo. E se não fosse isso, eles não teriam saído e ido até aonde Jesus estava. Mas eles dizem: agora nós cremos porque ouvimos Jesus. Mas eu te falar, mas primeiramente nós cremos por causa do testemunho dessa mulher. Então você percebe que aquela mulher, ela foi usada por Deus, gente, para ganhar ali uma cidade toda. Amém? Para que o Evangelho alcançasse então os samaritanos. Olha que fantástico isso aqui. Só que o que eu quero lhe chamar a atenção é, como eu dizia, chamar a atenção aqui ao versículo 28, que a Bíblia diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. A mulher tinha ido lá para fazer o quê? O versículo 7 diz que a mulher foi para tirar água. Não foi isso? É ou não é? A mulher foi para tirar a água. Qual que era a tarefa dela? A missão que ela mesma estabeleceu para si. Olha, eu vou lá tirar água. E aí ela vai, pega seu cântaro, põe ele nas costas e está indo lá. Só que quando ela vai tirar água, ela tem um encontro com Jesus. E quando essa mulher ela tem um encontro com Jesus, sabe o que ela faz? Ela larga o cântaro para trás. Ela deixa aquilo que ela tinha ido fazer e vai primeiro lá na cidade anunciar que ela encontrou Cristo. Amém? Agora,
se ela foi ali para buscar, ela podia dizer: não, Jesus, eu entendi, deixa eu pegar minha água aqui, já que eu vou voltar para a cidade lá, eu já levo o cântaro comigo, assim economizo uma viagem. Mas essa mulher não faz isso. E nós vamos entender que o Evangelho, meu irmão, requer de nós que muitas vezes a gente largue o cântaro, largue, sabe, aquela missão que nós estabelecemos para nós, aquela tarefa que nós estamos fazendo, que a gente deixa aquilo de lado, porque recebemos do Senhor uma tarefa muito maior, uma missão muito mais importante, e que para tanto a gente precisa deixar de lado a nossa missão. Você está entendendo? Para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E eu não estou dizendo com isso, né, que você não tem que trabalhar, você não tem que cuidar dos seus assuntos, e agora você tem que viver só pregando o Evangelho. Glória a Deus, Deus chamou pessoas para isso, mas não é todo cristão. Mas isso não quer dizer, ainda que alguém não tenha recebido um chamado, né, para ali pregar a palavra de Deus e fazer só isso da vida, vamos assim chamar, mas isso não quer dizer que a gente não precise largar o nosso cântaro, deixar aquilo que nós estamos fazendo para fazer algo que o Senhor nos chamou a fazer. Porque vamos parar para pensar, essa mulher, ela chega lá e ela começa a anunciar na cidade: pessoal, eu encontrei um homem, ele só pode ser o Cristo, porque ele tem me dito tudo o que eu tenho feito. E aí vamos parar para pensar. Eu fico imaginando essa mulher chegando, entrando na cidade, e indo logo para o mercado da cidade, que era o lugar onde as pessoas se reuniam, que era o centro ali comercial, né, onde tudo acontecia na cidade. Eu fico imaginando essa mulher gritando a plenos pulmões ali: gente, para tudo, presta atenção que eu tenho algo para falar para vocês. E ela anuncia aquilo, e vão parar para pensar que a exemplo do que ela fez, aquelas pessoas também precisaram parar o que estavam fazendo para sair lá. Pare e pense que havia um vendedor ali na sua tenda, na sua banquinha vendendo, e que ele precisa baixar ali a porta, né, e dizer: não vou vender mais nada agora, que eu vou lá ver o que está pegando, eu vou lá conhecer esse tal de Cristo aí. Tinha gente que havia saído de casa trazendo a cestinha para fazer compra, e largou a cestinha ali para trás para ir lá ver. Tinha gente que estava lá com o martelo na mão, martelando, consertando algo, que teve que largar o martelo para sair também. Você está entendendo, em nome de Jesus? E a exemplo do que aquela mulher havia feito, todos também deixaram ali os seus afazeres para ir até lá falar com Cristo. E é engraçado que eles não dizem assim: mulher, então vai lá chamar ele, traz ele aqui. Não, eles param tudo o que eles estão fazendo e vão até onde Jesus está. Amém, igreja? Para ouvir o que Jesus quer dizer. Mas essa obra deu início quando essa mulher, ela decidiu deixar o seu cântaro ali. Você está entendendo, em nome de Jesus? Para ir lá anunciar. O problema, meu irmão, é que às vezes a gente quer continuar carregando o nosso cântaro. Eu acho que a essa altura do campeonato já dá para entender o que eu estou falando com isso. A gente não quer abrir mão das nossas tarefas, a gente não quer separar um tempo para Deus e assim por diante, mas a gente quer dizer para as pessoas fazerem isso. Aí a gente vai anunciar Cristo e alguém responde assim: eu não tenho tempo para isso aí não. E não é assim? Mas, meu irmão, muitas vezes nem nós não abrimos mão do nosso tempo para que aquela pessoa, exemplo do que a gente fez, venha fazer igual. Só que sabe o que me chama a atenção aqui nessa história? Meu irmão, é que essa mulher,
ela ouve o que Jesus fala e ela vai à cidade, anuncia lá na cidade e traz a cidade inteira até Jesus, não é isso? Agora eu te pergunto, os discípulos estão vindo da onde, gente? Eu nunca parei para prestar atenção nisso, só fui prestar atenção nisso hoje. Os discípulos estão vindo da onde? Da cidade. Eles tinham ido lá comprar alimento para Jesus. Eu vou simplificar e dizer que eles foram comprar pão. Eles tinham ido, e para e pense que Jesus está sozinho. Então foram os 12. Os 12 deixam Jesus lá no poço e vai os 12, o mesmo caminho que a mulher foi, sim ou não? Entram na cidade, compram alimento, compram pão, voltam de lá, e quantos que eles trouxeram consigo? Quantos, gente? Ninguém. Nem o camarada, nem o padeiro da cidade. Eles compraram pão, eles não trouxeram. Eles estavam em 12 e não trouxeram ninguém da cidade, mas chegaram com o pão lá. E eu acredito que a resposta para isso é que eles estavam tão focados na sua missão pessoal, que era comprar pão, que eles esqueceram de todo o resto. Você perceba que aquela mulher agiu exatamente ao contrário do que os discípulos agiram, como os discípulos agiram. Agora, os discípulos que eram santos, os discípulos que eram de Deus, os discípulos que tinham um conhecimento profundo dos ensinamentos de Cristo, estavam tão focados na sua missão. Não, a gente não veio aqui evangelizar, a gente não veio aqui pregar, a gente não veio aqui para ganhar almas, não, a gente veio aqui comprar pão, e é isso que eu vou fazer. Se eu voltar com o pão quentinho para casa para levar para Jesus, então está tudo certo. Você está entendendo? Só que sabe o que me chama ainda mais atenção? É que eles levam o pão para Jesus. Jesus come o pão, gente? Não. Vem aqui, pra você não achar que é loucura minha. Pula um pouquinho aqui para frente, Diz assim, é o 31, não precisa nem pular para frente, é o versículo seguinte, a gente leu até o 30, o 31. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, o pão está quentinho, a gente cumpriu a nossa missão, a gente trouxe o pão, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente foi fazer. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu irmão, com base nas palavras de Jesus, imagine se esses 12 discípulos tivessem entrado na cidade e eles tivessem ficado tão envolvidos em levar pessoas até Jesus, que eles tivessem deixado lá o pão. Está entendendo? Tivessem esquecido de comprar pão. E vamos supor que cada discípulo só conseguiu convencer, só conseguiu levar um, não levar nem a cidade inteira. Vamos dizer que cada discípulo conseguiu levar um, e aí eles chegam lá com 12 pessoas, e diz: Jesus, a gente trouxe essas 12 pessoas aqui para o Senhor pregar para eles. E aí Jesus dissesse assim: mas vocês não foram fazer isso? Vocês foram para comprar pão? Cadê o pão? Jesus, não é que a gente ficou tão intertido aqui em trazer esse povo para o Senhor, que a gente esqueceu o pão. Você acha que Jesus ia dar bronca neles?
Que aí, o que vocês estão pensando? Vocês vão me deixar aqui com fome? Eu não mandei vocês lá buscar ninguém. Eu mandei vocês comprar pão. Eu quero é comer, eu não quero pregar. Meu irmão, com base no que nós estamos lendo, seria essa a reação de Jesus? Bom dia. Seria essa a reação de Jesus? Obviamente que não. Porque ele está dizendo, a minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Qual é a obra de Deus? Era Jesus pregar a palavra. Aquela mulher, meu irmão, ela sai com uma missão. Eu vim buscar água. Os discípulos saem com uma missão. A gente vai comprar pão. A diferença é que essa mulher, ao ter esse encontro com Jesus, ela larga o seu cântaro para trás e diz, eu tenho algo mais importante para fazer. A tarefa que eu tinha em mente, aquilo que eu havia estabelecido, pode esperar, porque tem algo mais importante para ser feito. Amém. E essa mulher consegue ganhar uma cidade inteira para Jesus. Amém. Agora os discípulos estavam tão focados, mas tão focados em comprar pão, que eles entram na cidade, a mesma cidade que aquela mulher. Eles saem da cidade, eles cumprem a missão deles, de levar pão, mas não ganham uma sequer daquelas pessoas para Cristo. E aí eu e você precisamos parar numa hora dessa e olhar para esse texto e dizer assim, poxa vida, quem será que eu sou? Será que eu sou aquele que estou largando meu cântaro para trás, porque tem algo mais urgente para fazer, que é a obra do Senhor, que é ganhar almas, que é anunciar o Evangelho? Ou sou aquele que estou tão focado nas minhas coisas, tão focado naquilo que eu tenho que fazer, que eu não estou nem aí, porque eu não estou nem me importando com as pessoas da minha volta? Amém, igreja? E a gente precisa entender que tem hora que a gente precisa largar o nosso campo. Poxa vida, pastor, eu acordei cedo, me deu uma vontade de comprar um pão quentinho, fui lá na padaria comprar pão. Meu irmão, e às vezes Deus vai simplesmente usar isso como pretexto para você encontrar alguém na padaria. Alguém no caminho de volta. Ah, eu estou aqui com o pão quentinho, não vejo a hora de chegar em casa, passar aqui uma manteiga, e aí ela fica derretendo assim, ó, com o pão quentinho, aí eu vou comer. Poxa vida, se eu parar para falar de Jesus para alguém, meu pãozinho vai esfriar. Você está entendendo o que eu estou falando? E às vezes a gente, sabe, está tão focado na nossa missão que a gente esquece. Que às vezes Deus mandou a gente lá naquela padaria, não era para comprar pão, aquilo era só pretexto de Deus. Mas era para anunciar a Cristo a alguém, era para se oferecer, para fazer oração por alguém. No nosso trabalho até mesmo. Às vezes Deus nos colocou em determinado lugar, e aquilo ali é só um pretexto para ganhar alguém para Jesus. Amém? Mas às vezes a gente está tão focado, não, eu vim aqui para trabalhar, eu não vim aqui evangelizar, não, eu vim aqui para isso. E a gente não consegue entender isso. Amém? Às vezes até na nossa casa, está ali fazendo o serviço da casa, chega um filho, uma filha, chega um cônjuge e tal. Não, agora eu estou lavando a louça, que não posso parar não, porque a louça não pode ficar suja. E às vezes tem gente tão metódico com relação a isso, não é capaz de parar, deixa eu deixar a louça aqui, daqui a pouco eu venho aqui e termino de lavar, deixa eu dar atenção aqui agora. Se meu familiar está precisando de uma atenção, deixa eu largar isso aqui de lado um pouquinho. E às vezes a gente sequer consegue fazer isso. Você está entendendo, em nome de Jesus? E a gente precisa aprender que muitas vezes Deus requer de nós que a gente deixe o nosso cântaro ali, para fazer uma missão maior, para fazer algo maior, e não estarmos tão focados, mas tão focados naquilo que a gente tem que fazer, que esquece das coisas de Deus. Não, pastor, mas se eu parar para fazer uma oração por alguém, eu vou chegar atrasado no meu trabalho. Meu irmão, você está disposto a chegar 5, 10 minutos atrasado no teu trabalho, levar uma bronca do teu patrão? Quem sabe descontar até aquele dia
de você em prol de uma alma, de um perdido? Tem gente que não está. Você está entendendo, em nome de Jesus? Tem gente que não está disposto a largar o seu campo, a deixar os seus afazeres lá, porque tem algo. E que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender essa verdade. Eu quero terminar a mensagem hoje com um testemunho, porque foi o que aconteceu no culto da manhã. Quando eu terminei a mensagem, a gente orou e tal, e ao acabar o culto, minha irmã pediu para dar um testemunho, que nem ela não percebeu o quanto se encaixava na mensagem. Porque quando eu pregava aqui de manhã, eu até dizia, né, que às vezes a gente não faz isso porque a gente se acha indigno, porque a gente para e pensa, porque Deus até às vezes move o nosso coração. Olha, fala de Jesus para aquela pessoa, fala para Jesus desse aí que está sentado do teu lado no ônibus. Olha, se oferece para fazer uma oração por aquela pessoa ali que está naquela situação, que claramente está triste ali, ó. E às vezes Deus move o nosso coração com relação a isso, mas eu sei que muitos já passaram por isso. Eu sei situações na minha vida que eu mesmo já passei por isso, e aí você parar e pensar assim, mas quem sou eu? Não, mas eu não sou um evangelista, eu não sou, não, mas quem sou eu para falar de Jesus para aquela pessoa? Eu nem conheço muita coisa da Bíblia. E não é assim muitas vezes? Poxa vida, mas Deus está movendo meu coração para eu orar aqui por essa pessoa doente, mas não, acho que eu vou, não, se fosse o pastor, tudo bem, mas eu sou só um membro da igreja, eu sou um novo convertido. Não, quem sou eu para fazer isso? E quantas vezes a pessoa, por se sentir indigna, incapaz, ela não deixa Deus usar ela. Agora você percebe que aquela mulher não tinha um conhecimento profundo dos ensinamentos de Cristo. Amém? Aquela mulher até estava numa vida errada, ou não? Mas a despeito, meu irmão, das suas fraquezas, das suas falhas, Deus usou aquela mulher para ganhar uma cidade inteira. O que Deus não pode fazer através de mim ou de você? Mas às vezes nós nos impedimos, né? E aí quando eu falava isso, como eu dizia, a irmã pediu para dar o testemunho, que é a irmã Rose, que é obreira aqui da igreja. Ela disse, pastor, olha, eu gostaria de dar um testemunho, porque se encaixa com isso que o senhor está falando. Só que nem ela não percebeu como se encaixava tanto. E aí ela contou, ela falou assim, olha pastor, na sexta-feira passada, eu fiquei aqui na igreja, e aí entrou uma senhora, uma mulher chorando muito e tal, me contou que a mãe dela estava internada na UTI e estava desenganada, que os médicos haviam falado, não tem jeito, reúnem a família já para se despedir dela e tal, porque não tem jeito. E aí essa filha, né, ao receber essa notícia, veio para a igreja chorando, entrou aqui, estava a irmã Rose. E aí ela diz, olha, ora pela minha mãe. E a irmã Rose falou, contando, que disse assim, puxa vida, mas o pastor não está aqui, mas não tem ninguém, só tem eu, mas eu vou orar, mas quem sou eu? Ela falou que ficou toda insegura, todo sem jeito, mas ela disse, não, mas eu vou orar pela sua mãe, dá a mão aqui. Ela falou que segurou na mão daquela senhora e fez a oração. Ela até disse, pastor, eu fiz a oração que eu sabia fazer. E ela fez ali aquela oração, na simplicidade até dela, e orou, e ela falou que até deu uma palavra para ela, aquela palavra de Jeremias, né? Não tema que eu sou contigo e tal, não tema que eu sou contigo não, mas que não tema, mas fala algo semelhante. E aquela mulher foi embora. Daí ela falou assim, pastor, daí na segunda-feira, isso na sexta-feira, na parte da manhã, aí na segunda-feira, a irmã Rose fica aqui na igreja também, aí ela falou assim, pastor, daqui a pouco entra uma mulher com um casal de idosos, e aquela mulher com um sorriso assim espantada, falou para mim assim, você lembra de mim? Ela
falou que olhou assim, na hora não reconheceu. Ela falou assim: ai, eu vim aqui na sexta-feira, eu estava chorando e tal, que a minha mãe estava no UTI. Ela falou: ah, sim, eu lembro de você. Aí a gente orou aqui junto. Pois é, ela falou assim: olha, essa aqui é a minha mãe. Amém? Essa aqui é a minha mãe, esse aqui é o meu pai, ó, a minha mãe teve alta, e eu trouxe a minha mãe aqui para agradecer. Daí a senhorinha falou para a irmã Rosa: olha, posso te dar um abraço? Mas até 2. E se abraçaram as duas ali emocionadas, e ela feliz da vida contando isso. Aí a irmã Rosa, pegou o gancho da mensagem, que ela falou assim: eu quis contar, pastor, porque o senhor falou aí que tem hora que a gente se sente incapaz, mas mesmo incapaz Deus quer nos usar. Aí eu completei o testemunho dela e disse assim: olha, irmã, mas tem uma coisa que a senhora não percebeu aí nesse seu testemunho. Porque sexta-feira de manhã, quem faz o culto é o irmão Pedro. E aí o irmão Pedro, acabando o culto, ele fica aqui na igreja até eu chegar. E na sexta-feira passada, ele não pôde porque tinha um exame para fazer, não foi isso, irmão? Teve um exame para fazer, ele mandou uma mensagem para mim, eu falei: irmão, se o irmão não pode ficar, então acaba o culto e fecha a igreja, que assim que eu chegar, eu abro novamente a igreja. E aí a irmã Rose, um pouco depois ele mandou mensagem, dizendo: pastor, a irmã Rose vai ficar até o senhor chegar. E a irmã Rose, que não costuma ficar esse horário aqui, aí eu perguntei para ela, falei: pastor, aquele dia eu tinha um monte de coisa para fazer. Mas sabe o que ela decidiu fazer? Pegar o cântaro dela, deixar de lado, para dizer assim: não, eu vou ficar aqui na igreja. Eu tenho um monte de coisa para fazer, para resolver. Ela falou: pastor, aquele dia estava corrido para mim. Mas eu vou largar os meus afazeres, porque eu vou ficar aqui só para a igreja não ficar fechada. Aí eu dizia: você já imaginou aquela mulher chegando na igreja, desesperada, que a mãe está na UTI, foi desenganada, e encontrar a porta da igreja fechada? Provavelmente na segunda-feira, ele está trazendo a mãe para apresentar aqui, estaria enterrando ela. Sim ou não? E aí eu falava no culto da manhã e vou repetir agora. E às vezes a gente precisa de alguém para ficar na igreja, para a igreja ficar aberta. Para orar por alguém que chegar na igreja precisando. E às vezes é uma luta para a gente conseguir alguém. E às vezes você poderia ficar. Mas diz: não, pastor, não posso largar meu campo, eu preciso, eu tenho que tirar água, eu tenho que comprar pão, eu tenho que não sei o quê. Você está entendendo, em nome de Jesus? E o Evangelho requer de nós que muitas vezes a gente deixe de lado o nosso cântaro. Amém? Porque tem uma missão mais importante a ser feita. A gente precisa tomar cuidado para não estar igual os discípulos, tão focado naquilo que a gente foi fazer, que não conseguem enxergar outras prioridades muito maiores do que essa. Amém? E que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus possa falar ao meu, ao seu coração, e a gente aprender mais com isso. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.